Tratamentos capilares são desencadeadas a queda de cabelo por conta do estresse. Queda de cabelo, seborreia, caspas, né? Podem ser, sim, provenientes de muito estresse. Muito estresse. Então, vocês que estão nos acompanhando, vocês estão vendo a que nível pode chegar caso não venha a ser diagnosticado no início, não tenha um acompanhamento, até onde vocês podem estar desencadeando uma doença que pode até ser um quadro irreversível, não é isso? Porque em alguns estudos a gente vê que pode até vir a ter o câncer, não é isso? Devido ao estresse, como você mesmo falou. Uma pessoa que está num nível muito alto de estresse, ela pode vir a ter uma gastrite nervosa. Sim. A partir da gastrite não tratada, pode desencadear uma úlcera. E se a pessoa continuar insistindo em não se tratar... Pode sim, né? É uma possibilidade que a gente não descarta, né? Até porque nosso corpo, ele fala. Ele se comunica com a gente, né, nos dando sinais do que está acontecendo. Né? Você falou da queda de cabelo, né, dos problemas capilares. É um sinal, né? É mais da tua área, né? Os dermatologistas, eles falam da questão de tantos fios por dia. Não tem isso? Sim, Me corrija se eu estiver errada. Né? Mas aí cada pessoa se conhece, né? Cada pessoa sabe a quantidade de fios que costuma cair por dia, por exemplo, né? Aí aquilo começa a aumentar, né? E aumenta e está cada vez mais perceptível aquela quantidade, né? E eu não procuro saber o porquê, vou achando que é normal, que é natural, né? Depois vem uma seborreia, depois vem uma caspa, né? Depois pode vir sim, ou já está, né? Alopecia areata total, né? A perca total de cabelo decorrente de um estresse que não foi tratado no início. Foi tratado, né? Assim como as outras doenças, né? A gastrite, né? A úlcera, né? E é difícil as pessoas relacionarem as doenças fisiológicas a questões psicológicas. Antes de procurarem, de chegarem ao psicólogo ou ao psiquiatra... A ignorância, né? A falta de conhecimento de alguns e também o preconceito de outros, né? Antes de se chegar ao psicólogo ou ao psiquiatra, as pessoas que procuram tratamento, né, para questões fisiológicas, normalmente buscam outros profissionais. Vai para o cardiologista, vai para o dermatologista, que não está errado, né? Mas que mesmo depois de irem e não descobrirem causa nenhuma fisiológica, tem grande resistência em aceitar que aquilo é um processo psicológico. E aí, ainda falando em questão de doenças, de beleza, vem o envelhecimento precoce também, não é isso? Pela liberação de radicais livres, né? Que hoje é o que aliás, acho que a grande parte das mulheres busca, né? Essa luta contra esses radicais. E aí acha que somente a busca pela estética vai ser o suficiente. É aí onde entra todo um quadro de profissionais para um resultado. Sim, né? Porque dependendo de como a pessoa esteja, né, mentalmente falando, de como esteja a sua saúde mental, que hoje em dia a gente percebe que tem sido um tema mais abordado, né? Está sendo mais divulgado. Dependendo de como esteja, vai sim ou lhe favorecer ou lhe prejudicar, né? Naquele resultado que você busca tanto e muitas vezes você não vê. É verdade. Em quadros anteriores do programa, estiveram aqui conosco outros profissionais na área da fisioterapia, na área da educação física. E o quadro de hoje só vem complementar, assim como outros quadros que virão, o quanto é eficaz o resultado de quem busca profissionais capacitados, cada um na sua área. Voltando à questão do tratamento capilar, eu sou apenas uma terapeuta capilar, mas para mim obter um resultado que o meu cliente vai sair satisfeito, eu preciso de um acompanhamento de um dermatologista, de um psicólogo,
dentre vários outros profissionais, um nutricionista, que a pessoa pratique uma atividade com acompanhamento. Sim, é muito então, importante. hoje é mais que necessário em risco. Do mesmo jeito. Verdade. Sim. E voltando ao assunto do estresse, porque quando a gente começa a falar no assunto, aí vem um outro, né? Vai decorrendo várias outras dúvidas. Existe o estresse crônico. Sim. Não é isso? Fale um pouco para a gente, para o espectador, sobre o estresse crônico. Constante pressão, né? O médico, ele lida com vidas diariamente, né? O professor em sala de aula, que a gente precisa descarregar, que a gente sabe, né, a realidade dos professores como é, né, no nosso país, uma classe que não é reconhecida como deveria, né? A questão também dos militares que vivem em constante risco, né? Enquanto o médico lida com vidas, né, o militar, à sua maneira, também lida com vidas, né, protegendo vidas. Então são profissões, entre outras, dona de casa, que também eu já recebi muitos e muitos casos, né, no meu trabalho, de donas de casa por conta do trabalho, né? Do dia a dia, a rotina. Do dia a dia, porque quando eu falo aqui do estresse ocupacional, não é só quem trabalha um trabalho fora do seu lar. O emprego, não é só quem tem um emprego, né? É quem trabalha, quem tem uma rotina de trabalho todos os dias, né? Então a gente sabe que o trabalho da dona de casa, ele é muito cansativo, muito estressante e é interminável, né? Nunca se conclui. Verdade, quem é dona de casa, verdade, mãe, né? Dona de casa que estiver nos ouvindo, né? Se identifica com isso, porque sabe que o trabalho da dona de casa, ele não tem fim, né? Começa de manhã e não termina, né? Porque vai dormir, a pausa, mas no outro dia continua. Começa, né? Começa a luta. Continua, né? Eu costumo brincar, dizer que continua, porque não terminou no dia anterior, né? Então tudo isso causa, sim, estresse, né? E muito estresse. E que desencadeia outras síndromes, outros problemas, ansiedade, depressão, né? Nos professores, policiais, médicos, essas outras profissões. Tem uma síndrome que é denominada síndrome de Burnout, né? Que é muito acometida nesses profissionais por conta do estresse. Ela é bem parecida, os sintomas dela, com síndrome do pânico, mas leva esse outro nome por ter algumas características diferentes. Então você que está nos assistindo, dona de casa, mulher empreendedora, independente de profissão que você exerça, homens também, adolescentes, que hoje o quadro está alarmante, né? De adolescentes com ansiedade, estressado, já chega em casa cansado. Então é uma doença que o mundo hoje se preocupa, de preocupação mundial. Sim. E o nosso intuito é de estar levando informações a vocês que nos assistem, não só a informação, mas também de como tratar, o que vocês vão buscar para ter uma melhor qualidade de vida. Então nós vamos para um breve intervalo, logo mais voltaremos com a doutora Renata e o assunto estresse. Você já aprendeu a ser digital para fazer várias coisas e agora você vai ser digital até na hora de estudar com a Unopar Graduação Digital. Graduação Digital é ter aulas na unidade uma vez por semana com transmissão ao vivo do professor e estudar online quando quiser com o apoio de tutores. A pioneira em EAD está inovando mais uma vez. Unopar Graduação Digital. Você digital até na hora de estudar. Aniversário Óticas Diniz. Vem que tem 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. 1 milhão, hein? Tem aqui em Belém? Tem! 1 milhão de armações de graça pra todo o Brasil. Você só paga vez. Tá de parabéns. Quero te ver aqui, hein? Procure logo seu oftalmologista. Vai lá, bem. 1 milhão de armações de graça. Aniversário Óticas Diniz. Pra te ver bem. Oi pessoal,
estamos de volta com o Clique Beleza. Estamos aqui com a doutora Renata, ela que é psicóloga, e hoje estamos falando, levando a vocês um pouco sobre o que é o estresse. E doutora, fale aí aos nossos espectadores as causas do estresse, o que vem a atrapalhar o convívio familiar, o convívio social ou consigo mesmo, porque a gente briga com a gente mesmo, né? Quando a gente está estressado, a vontade tem dia de arrancar os nossos próprios cabelos, não é assim? Às vezes nem a gente se aguenta, né? E mulheres que o digam, né? Com a famosa TPM. Bem, gente, o estresse, ele é causado, né? Como eu falei do estresse crônico e ocupacional. Então, dentro do ocupacional, que ele vem dessa questão do trabalho, e mais uma vez eu reforço, não é só o trabalho formal, aquele onde você está empregado, e sim qualquer tipo de trabalho que lhe dê uma rotina, né? Que se configure uma rotina. Então, ele sim pode desencadear o estresse por meio de pressões dentro do trabalho, rotina, né? A monotonia no seu trabalho, aquela mesmice, a falta de perspectiva, né? Você não perceber que está evoluindo, então que o seu trabalho está contribuindo de alguma forma, você se sentir, digamos assim, desnecessário. Não ser reconhecido. Não ser reconhecido, né? Se sentir não tão importante como você gostaria, né? Então vem a pressão psicológica de você, como você falou, né? Essa briga interna, você com você mesma, né? O autoritarismo do chefe, o autoritarismo dos pais com os filhos, às vezes um marido ou uma esposa autoritários demais, né? Que acaba, digamos assim, não favorecendo o crescimento daquela pessoa, seja seu funcionário, seja seu filho, seja sua esposa, seja seu esposo, né? Seja seu amigo, você com a sua maneira de agir, né? Acaba não favorecendo a evolução daquela pessoa, e ela vai se sentindo sempre menos do que na verdade ela é, e se cobrando mais, né? Hoje em dia a gente sabe que o mercado de trabalho, ele exige muito, né? Competitivo. É muito competitivo, e as pessoas estão sempre procurando parâmetros, né? Para se igualarem. Se igualar ou ser superior, ser, né? Superior. E deixa de perceber, né? Ou de procurar em si mesmo o que é que eu quero de verdade, né? O que é que me faz bem? O que é que realmente vale a pena? O que é que vale a pena, né? Verdade. Então, eu traço metas e traço objetivos, muitas vezes sem pensar em mim mesma, né? Eu estou pensando no padrão que a sociedade diz, né? Exige. Ou dita, né? Como padrão a ser seguido e a ser alcançado. Isso num todo, é o padrão de beleza, sim, o padrão financeiro, o padrão de família feliz. Sim, né? Os pais, nós que somos mães, muitas vezes deixamos de dar a assistência e saber de como cobrar por estarmos tão cansados de muita coisa, estressadas de ter que exercer o trabalho lá fora e dentro de casa. Aí trazemos para dentro de casa o estresse lá de fora e deixamos de aproveitar o que de melhor a vida nos proporciona, né? Que é aproveitar. Quem não tem filhos, aproveitar o seu parceiro, aproveitar a sua família, aproveitar o que realmente gosta de fazer. Sim, é verdade. Aproveitar a família, né? Que é para ser lugar de aconchego, de paz, né? De amor, de harmonia. Então, eu chego do meu trabalho, né? Cansada, cansado, e digo logo, eu não tenho tempo, né? Eu não tenho tempo, mas eu costumo dizer que a gente tem tempo para tudo que a gente dá prioridade. Eu consigo encontrar tempo para todas as prioridades que eu quero, né? E isso é para todas as pessoas, né? Quando a gente prioriza algo, aquilo se torna importante e eu encontro um jeito de fazer, né? Muitas pessoas dizem, eu não tenho tempo de brincar com meus filhos, né? Eu não tenho tempo de a dois, mais com meu marido, com a minha esposa, né? Mas se aquilo se tornar uma prioridade na sua vida, você vai encontrar uma brechinha na tua semana, no teu dia, no teu fim de semana, e vai fazer aquele momento valer a pena, porque a quantidade, ela não é tão importante quanto a qualidade, né? Meia hora que eu use bem essa meia hora com meus filhos, por exemplo, ela vale mais do que um dia inteiro com eles dentro de casa,
sem dar a devida atenção, né? Meia hora, 40 minutos que eu tiro do meu dia para estar em contato com o meu parceiro, com a minha parceira, com o meu amigo, com a minha mãe que eu não vi hoje, com o meu pai que eu não falei, né? 15 minutos, né, de atenção, não importa a quantidade de tempo, desde que ele tenha qualidade. Que aí sim, ele é bem aproveitado e vamos dizer assim, o resultado daquilo ali, né, vai ser sempre positivo. É verdade. E falando em questão a respeito do estresse, quais são os sintomas para quem está nos assistindo venha a se autoavaliar se realmente está no nível além do aceitável de estresse? Quais são os sintomas, os principais sintomas que as pessoas podem estar sentindo e se autoavaliar e procurar o mais rápido possível um profissional que possa estar ajudando a solucionar esse problema? Bom, nós temos, né, sintomas físicos, né, que são os primeiros a serem notados, né, e os sintomas psicológicos, né? Nos sintomas físicos, dor de cabeça, né, cansaço físico, aquele esgotamento que às vezes você está cansada, dorme, né, mas a sensação de cansaço continua. Ao acordar, sim. Eu durmo, né, dormi a noite inteira, mas eu ainda estou cansada, né, e continua cansado fazendo as mesmas coisas de todos os dias, que às vezes você julga que não é nada que venha a te cansar demais, mas você continua cansada, né? Então, dores musculares, né? Dores de cabeça são sintomas físicos, indigestão, falta de apetite ou apetite demais, né? Insônia, aquela noite que você não consegue dormir, porque muitas pessoas acham que a insônia é só não conseguir dormir, mas também uma noite mal dormida, ela também é caracterizada como insônia, né? Aquela noite que eu durmo, acordo, quase vou tirando aquele cochilo, desperto, né? Então, a insônia, esses são alguns dos sintomas físicos que o estresse provoca. Com relação aos sintomas psicológicos, né, nós temos o autoritarismo. Eu me torno, a irritabilidade, que uma coisa leva a outra, eu me torno extremamente irritado, né? E me torno uma pessoa muito autoritária diante das minhas relações. Exigente demais, né? Como mãe, como esposa, como marido, né? Como profissional, como chefe, né? Paro de reconhecer, né? Ou então não consigo reconhecer. É como se ficasse uma venda nos meus olhos, né? Eu só consigo cobrar, exigir, né? E não consigo perceber que a pessoa já está fazendo a parte dela, né? Eu estou sempre exigindo mais. Isso, né, decorre do autoritarismo e da irritabilidade em excesso, né? E lembrando, gente, aos pais, né, professores que estão nos vendo, né, que o autoritarismo, ele é bem diferente de ter autonomia, né? Eu posso ser um pai, uma mãe, um professor, um adulto com autonomia sem precisar ser autoritário, né? Que o autoritarismo, ele acaba sendo agressivo, né? Sendo agressivo e assim, castrando, né? Usando esse termo que a psicologia gosta muito, castrando capacidades e potencialidades da outra pessoa, né? Porque no autoritarismo, o que vale, a verdade é a minha, né? Então é a minha verdade. Não existe o diálogo, não existe escutar as duas partes, né? É o que eu falo e ponto final. E principalmente quem lida com crianças, né? Muitas vezes você pode até causar um bloqueio na vida daquela criança, do adolescente, pelo excesso de autoridade. De autoritarismo, né? E vem também a apatia, né? Com o estresse, o desânimo, o desinteresse por atividades sociais, né? A introspecção, eu vou ficando mais introspectiva, né? O desinteresse pelo convívio em sociedade, aquela saidinha de fim de semana que eu não tenho mais disposição para ir, né? Eu prefiro ficar em casa, que muita gente fala assim, a idade está chegando, que eu gosto mais agora de ficar em casa, né? Do que sair. Eu não troco mais meus finais de semana assistindo um bom filme, uma boa série, para sair, né?
pode ser às vezes um cansaço físico, mas quando isso se torna rotina, é um alerta, né? Uma pessoa que tinha hábitos até pouco tempo atrás começa a se isolar, começa a não gostar mais de determinadas coisas que há poucos meses ainda fazia, né? E de repente vê aquelas atividades, né, sendo negligenciadas, sendo de fato deixadas de lado, né? É um alerta, sim. Então, vai bem mais além, o assunto vai bem mais além do que a gente imagina. Sim, vai, porque assim, hoje o estresse, né, foi estudado e continua sendo estudado e vem sendo comprovado que desencadeia várias outras doenças, né? Uma pessoa que se isola, ela tende a vir uma ansiedade ou uma depressão. Sim, o estresse desencadeia tudo isso, né? Ansiedade, depressão, né? Ele altera a sua autoestima, né? A percepção que você tem de você mesmo, porque assim, a autoestima, ao contrário do que muita gente pensa, não é só me olhar no espelho e gostar do que eu vejo, não, né? Isso aí é quando a gente fala de autoestima com relação à sua aparência física, né? Gostar, se sentir acima do peso ou abaixo do peso, gostar do cabelo, gostar do tipo de cabelo que você tem, né? Da cor da sua pele, dos olhos. Então, isso aí é quando a gente se refere a características físicas, né? Mas a autoestima, ela vai muito além. Às vezes a pessoa é super... perfeita. Fisicamente, né? Bonita, né? Bonito. É aquela pessoa que qualquer outro olha e a conclusão é a mesma. É bonito, né? Se encaixa em determinados padrões de beleza, né? Mas aí a pessoa tem uma autoestima baixa, né? Porque não se sente capaz, porque não se sente inteligente o suficiente, porque não acha que vai conseguir, né? Então a autoestima, ela vai muito além da questão física. E bloqueios esses que podem ter acontecido na sua infância que não foi tratado. Também. Ou por não ter tido um acompanhamento no seio familiar onde foi criado, ou até mesmo por não se permitir. Já diagnosticou e não se permite. E onde entra, né? Você falou da questão do seio familiar, e é bem pertinente isso, porque a gente volta à questão do autoritarismo, né? Pais autoritários tendem a reproduzir filhos com baixa autoestima, né? Porque no que você usa dessa autoridade, né? E ainda mais em excesso, tudo em excesso é prejudicial. Então, no que você usa essa autoridade, a criança, né, e o adolescente, ele vai construindo aquela imagem, não, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, né? Esperando sempre aquela aprovação do pai ou da mãe, por não desenvolver nela própria sua autonomia, né? Então, vocês que estão aí nos acompanhando, pessoal, vocês podem ver o que vocês estão levando para as suas vidas, para as vidas das pessoas que convivem com você. Tanto que o pessoal costuma usar, não linguajar popular, quem convive com uma pessoa estressada tende a se tornar, quem convive com uma pessoa com depressão tende a ter. É difícil a convivência, né, independente do que a pessoa apresente ou não, porque na convivência tem que haver trocas, né? Tem que haver, vamos dizer assim, tem que abrir mão de certas coisas. Não, você tem que fazer a sua parte. Cada um tem que dar um pouco de si naquilo ali. Então a pessoa, vamos dizer assim, mentalmente adoecida, né? Ela vai estar assim, dando um pouco dela, né? E vai estar dando um pouco daquela pessoa que está adoecida, né? E a gente tende a absorver, né, as informações, né, e as características da convivência do outro. Até porque quem convive com a gente nem sempre também está preparado para receber. Sim. Nem sempre vai poder entender o seu lado. E nessa questão da absorção e de receber, né, como você fala, nem sempre vai saber, porque nem todo mundo vai identificar que aquela pessoa está doente, né? Então, no que eu recebo, no que eu absorvo, a sua irritabilidade, né, o seu estresse, a sua falta de paciência, é o bate e volta, né? E aí você acaba, né, pode também, e muitas vezes
Aliás, na maioria dos casos é recomendado que a pessoa que lida com pacientes, né, se tratem também para que não se tornem pacientes no futuro. É verdade. E para diminuir esse estresse, o que é que a gente pode estar fazendo? Vocês devem estar fazendo essa mesma pergunta aí. E aí, doutora, o que é que a gente pode estar fazendo para diminuir esse quadro? Para diminuir o estresse, né, apesar de ser uma sensação tão incômoda, tão ruim de se sentir, né, mas as atividades recomendadas para diminuir o estresse são atividades muito prazerosas, né? Uma boa noite de sono, né, é muito importante porque é através do sono que a gente recarrega as nossas energias, né? É como uma bateria. Você passa o dia ativa, né? Você passa o dia em alerta, acordada, né? E à noite o corpo, ele vai, quando chega à noite a gente vai diminuindo a produção de certos hormônios, o sono vai chegando e tudo isso faz parte de um mecanismo de defesa e de proteção do próprio organismo, né? Então o sono, ele é uma atividade reparadora do nosso cérebro, né? Para que a gente consiga no outro dia ter gás, ter energia, ter disposição para recomeçar, né? Então, ouvir uma boa música, né? Praticar atividade física, como você bem falou que já teve profissionais aqui no seu programa, né? Falando a respeito. Então, praticar atividade física, porque na prática de atividade física a gente libera um hormônio chamado endorfina, né? Que faz parte de um grupo de hormônios, né, que nos dá sensação de bem-estar e de prazer, né? Além dele tem a ocitocina, tem a serotonina, né? Que todos eles são hormônios que nos dão sensação de bem-estar, né? E aí, atividade física, quando eu falo, não é só ir para academia, não é só fazer caminhada, né? Não, aquele que lhe dá prazer. É toda atividade física que possa lhe dar prazer. Dançar, né? Correr, nadar, né? Se gosta de ir para academia, ir para academia. Nas academias existem outras modalidades que não só musculação, né? E você pode estar praticando. Então a prática de atividade física, de exercícios físicos, né, vai te proporcionar a liberação desse hormônio, né, para você se sentir melhor. Sem contar que a socialização, né? Quando você se proporciona ir a uma academia ou praticar uma caminhada, você sempre encontra com alguém que você gosta, você conversa com outras pessoas, você escuta outras histórias e você chega em casa com outro semblante. Você se desliga daquele ambiente, vamos dizer que seja uma dona de casa. Qual é o ambiente estressante dela, né? É a casa, é a rotina da casa, né? É aquele acordar, fazer sempre as mesmas coisas, nos mesmos horários, né? Então, o ambiente para ela é aquele. Quando ela se permite sair de casa, ir para academia, para aula de dança, para natação, para hidroginástica, para musculação, para o funcional, né? Ela vai estar se proporcionando um ambiente diferente, né? O que a gente chama de distração, né? Ela está se distraindo daquele ambiente que provoca o estresse nela. Então, ela, de uma certa forma, ela se recarrega um pouco fora para voltar, né? Para casa e para voltar para a sua rotina. Com pacientes e poder levar informações tão importantes a vocês que estão nos assistindo. Todos nós, na nossa vida, passamos por momentos de estresse, de ansiedade, de cansaço. Sabemos que você que está nos assistindo pode ter agora se identificado com alguma informação que foi levada até você e ter sentido a necessidade de realmente buscar um profissional para ajudá-los a superar por todo e qualquer momento que você esteja passando. Pode ser um momento de um problema que seja realmente gravíssimo, como também pode ser um problema tão pequeno que, quem sabe, na conversa com um amigo, com um profissional, com um psicólogo, com um padre, com um pastor, pessoas que você se sinta à vontade de colocar para fora aquilo que tenha atrapalhado o seu bem-estar, que tenha atrapalhado o seu convívio com outras pessoas. Então, Renata, muito obrigada. Eu que agradeço. Toda a equipe do programa lhe agradece por esse dia, por estarmos vivos, por termos a oportunidade de todos os dias levar coisas boas ao próximo.
É muito importante isso que você falou agora no final, né? Agradecer, né? É uma atitude simples, mas que de grande valia, né? De grande importância também no alívio do estresse. Reconhecer aquilo que eu tenho e ser grato. Então, finalizo meu programa hoje com a palavra gratidão. Beijo a vocês que estão nos assistindo e até o próximo Clique Beleza. Fiquem com Deus.